Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão, temos a presença da nossa querida intérprete Vânia Moreira e nós vamos aqui trabalhar algumas informações interessantíssimas com vocês, que é sobre especiação, ou seja, como se formam novas espécies. Qual é o principal objetivo desta aula? Bom, eu gostaria que você, aluno, pudesse entender como que ocorre o processo de especiação e quais fatores que vão influenciar na especiação. Então, é uma continuação dos nossos conteúdos anteriores, que nós começamos aí falando de evolução biológica, e aí nós fomos falando também de surgimento da vida. Então, são assuntos que estão diretamente relacionados. E quando a gente fala em evolução biológica, a gente pensa logo em seleção natural, que é um conteúdo que nós vemos aí repetidas vezes, vocês vão ver no ensino médio também. E quando a gente pensa, então, pensou em seleção natural, você pensa que vai haver aí, então, alguns indivíduos mais adaptados sendo selecionados. E nesses processos podem, inclusive, surgir novas espécies. E é sobre isso que vamos falar, sobre o surgimento de novas espécies. O que seria a especiação, então? O processo responsável por formar nossas espécies é o que nós chamamos de especiação. O que é necessário para que ocorra a especiação? Primeiro, é necessário que haja variabilidade. Nós já falamos de variabilidade quando falamos em seleção natural, nas aulas anteriores. Quando eu penso em variabilidade, é literalmente que haja uma variação, uma diversificação entre os seres vivos, mesmo que eles pertençam à mesma espécie. É muito fácil pensar nisso quando olhamos para nós mesmos, seres humanos, como que somos diferentes uns dos outros, no tamanho, na cor do cabelo e em várias outras características. Então, mesmo dentro de uma espécie existe uma diversidade, uma variabilidade, que inclusive é uma variabilidade não só externa, né, que nós possamos visualizar, mas também genética. Para ocorrer especiação também é preciso que ocorra seleção natural. Seleção natural não é uma teoria, tá? Seleção natural, ela é um fato, existe simples assim. Nós podemos fazer seleção natural de bactérias dentro de recipientes. Quando você faz uma seleção natural, aliás, uma seleção, você está fazendo uma seleção que não é tão natural porque é o homem que está fazendo ali dentro do recipiente, mas que vai mostrar como a seleção natural ocorre. Então você consegue selecionar bactérias em diferentes meios. Tem vários exames laboratoriais que, para descobrir se a pessoa está com um tipo de bactéria ou não, ou um tipo de fungo ou não, vão sendo feitos testes num laboratório que vão colocando essa bactéria ou esse fungo cada hora num meio diferente, num meio nutritivo, e algumas são capazes de crescer em certos meios e outras não. E aí a gente consegue descobrir que tipo de organismo que infectou aquela pessoa, super utilizada aí nos testes laboratoriais. Isso é seleção natural. Fato. Para que ocorra a especiação, não basta a variabilidade e a seleção natural. Os indivíduos que são variáveis, diferentes, eles precisam ser selecionados, mas eles precisam de ser separados de alguma forma. Eles precisam de sofrer um isolamento reprodutivo, ou seja, tem a ver então com a incapacidade desses indivíduos de reproduzirem entre si, mesmo que anteriormente eles tenham pertencido, né, os seus antepassados tenham pertencido à mesma espécie. Quais são os tipos de especiação? Daqui a pouco a gente vai falar de novo lá em isolamento reprodutivo, mas é interessante nós termos uma noção de quais os tipos de especiação. O primeiro tipo de especiação é a especiação alopátrica e o segundo tipo é a especiação simpátrica. Acabou aí? Não. Eu vou explicar para você o que é isso. Tá aqui. Primeira especiação alopátrica. Tem como fator principal o isolamento geográfico.
Marca esse aí, porque esse é o principal tipo de especiação, tá? Que tem o isolamento geográfico. Ocorre devido ao surgimento de uma barreira geográfica. Como que aconteceria, então, esse tipo de especiação aqui? Vou fazer aqui um desenho para a gente tentar entender. Vou deixar o branco mesmo. Bom, então, vamos imaginar aqui que tem uma região aqui. Tá, uma região inteira isso aqui. Nós temos aqui alguns indivíduos de uma espécie qualquer, eu vou representar por bolinhas. Tá bom, eu sei que vocês estão querendo que eu desenhe alguma coisa, eu não sei desenhar animal muito bem não, vou fazer aqui com o rabinho. Tá lá, bonitinho, né? Tá meio esquisito. Umas orelhinhas. Não sei que animal é esse não. E aí, você pode ter esses animais ali nessa região toda aqui. Vou colocar aqui uma espécie de focinho, mas não é cachorro não. Aí você tem esses animais espalhados aí nesse ambiente, maravilha. E pode acontecer o que nós chamamos de isolamento geográfico. Então eles estão aqui, ó, compartilhando um ambiente. Pode acontecer por causa de um terremoto, por causa de um rio que muda lá a sua direção. Pode acontecer de haver um afastamento aqui, ó. Deixa eu ver aqui cor que vai ficar bom. Um afastamento desses dois indivíduos por começar a passar um rio aqui, ó. Um rio que talvez ele fosse mais fininho, dava até para eles atravessarem antes, mas esse rio foi ficando mais largo e aí houve um afastamento dessa população que está desse lado para essa população desse outro lado. Acontece que de um dos lados, o tipo de problemas que esses indivíduos aqui, ó, da esquerda podem enfrentar, pode ser diferente, vou até colocar uma seta de cor diferente, do tipo de problemas que esses indivíduos aqui vão enfrentar ao longo dos anos, né, isso há gerações. E aí, então você vai ter processos de seleção natural agindo desse lado esquerdo aqui, ó, que serão diferentes dos processos de seleção natural que agem do lado direito. O que vai acontecer é que ao longo de milhares de anos vão sobreviver os organismos que estão adaptados àquelas condições. O que estava de um lado do rio, vamos supor que do lado esquerdo tinha mais um certo tipo de alimento que do outro lado não tinha. Então já é uma condição. De um desses lados aqui chove com mais intensidade porque não tem árvores para proteger esses animais. De um desses lados tem mais predadores desse tipo de animal. E aí tem várias questões, várias circunstâncias que vão favorecer com que, ao longo de muitos anos, esses indivíduos, né, e essas populações que antes eram uma única população, uma única espécie, que eles vão se diferenciando. Eles vão sobrevivendo àqueles que estão adaptados às condições desse ambiente que agora está separado, cada ambiente diferente do outro. Então houve um isolamento geográfico e ao longo de milhares de anos isso vai acabar gerando diferenças genéticas significativas. Além deles não poderem reproduzir mais porque não entram em contato uma população de um lado com a do outro, geneticamente as diferenças podem se tornar tão gritantes que isso também vai impedir que eles possam se reproduzir. A gente chama isso de isolamento geográfico. Eu acho que eu já estou até acostumando com esses bichinhos, eu estava achando estranho, eu acho que você pode ter se acostumado aí também, está até bonitinho agora. Bom, então isso é especiação alopátrica, ela envolve o isolamento geográfico e é considerado um dos principais fatores de especiação. Aqui eu coloquei o exemplo de um rio no meio, mas pode ser por causa de uma erupção vulcânica que vai dividir duas populações, pode ser por causa de terremotos, uma grande rachadura no solo, entre outras possibilidades. E temos a especiação simpátrica. Agora, no caso da especiação simpátrica, ocorre sem necessidade de isolamento geográfico. Está relacionado ao surgimento de espécies devido a mutações cromossômicas. Ora, surgimento de espécies por causa de mutações cromossômicas ocorre muito facilmente, inclusive em micro-organismos.
Nós já conseguimos ver, por exemplo, em vírus, né? Estamos vivendo uma situação que a gente tem ouvido falar muito de vírus, aí começa a falar de linhagens diferentes de vírus, né? Os vírus já que têm alguma composição genética que já é diferente de outro. O vírus da gripe ele demorou milhares de anos para se adaptar e viver conosco, que a verdade é essa, o vírus da gripe vive conosco, né? Não é interessante um vírus que mate o organismo, é interessante um vírus que ele possa se multiplicar dentro do organismo para esse organismo transmitir para os outros. A tendência de um vírus é que, à medida que ele evolui junto daquela espécie que ele infecta, é que os vírus mais brandos, ou pelo menos os que não matam o seu hospedeiro, permaneçam. Isso é uma tendência e a gente está assistindo isso aí, a tendência é que os vírus se adaptem a nós. Agora, a questão é, essas adaptações que os organismos podem ter são adaptações que podem surgir através de mutações cromossômicas. Mutações cromossômicas acontecem muito, por exemplo, em bactérias que podem se tornar resistentes a antibióticos, mas quando a gente pensa em mutações cromossômicas, a gente está pensando em mudanças no DNA, na genética da pessoa, que vão tornar incompatível aquele DNA com os outros indivíduos que eram da mesma espécie. Então, você tem uma mesma espécie lá, alguns indivíduos sofreram mutação, e essas mutações, que podem demorar milhares de anos para se concretizarem, elas vão tornar esse indivíduo incapaz de se reproduzir com os outros. Esse tipo de especiação, sem isolamento geográfico, ele é considerado mais raro do que o alopátrico, ok? Nome difícil, né? Alopátrico. Bom, então esse tipo de especiação ele é considerado menos comum. Considera-se que o isolamento geográfico é um fator muito importante aí, não só na seleção natural, mas na especiação. E nesse caso aqui, ocorrem mutações cromossômicas, é um dos exemplos. Agora sim podemos falar do isolamento reprodutivo. Estávamos falando aí de isolamento geográfico, estávamos falando dos tipos de especiação e no final para que nós possamos distinguir de verdade, diferenciar uma espécie da outra, nós precisamos saber se aquele organismo é capaz ou não de reproduzir com o outro e gerar descendentes férteis. Esse é um conceito muito básico na biologia, que é a ideia de que indivíduos da mesma espécie são aqueles indivíduos capazes de reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Quando a gente fala então de isolamento reprodutivo, quando os organismos se isolam do ponto de vista reprodutivo, não podem mais reproduzir uns com os outros, você está falando então de formação de novas espécies. Então está aqui, ó, indivíduos da mesma espécie podem permanecer isolados, sofrer diversos processos que podem impossibilitar a reprodução com os primeiros. Inclusive, mutações também podem estar presentes nesse processo. E aí existem alguns tipos de isolamento reprodutivo. Nós temos o isolamento de habitat, o isolamento sazonal, o isolamento mecânico. Vamos falar aqui um pouquinho de cada um. Quando eu penso em isolamento de habitat, habitat é o local onde aquele ser vivo mora, certo? Então, eu estou pensando em seres vivos que estão isolados por causa de viver em ambientes diferentes. Existe um exemplo que é o tigre e o leão. O tigre ele está presente, tem o tigre siberiano, né, presente na Sibéria, em várias regiões, mas o tigre não tem na África. Já na África temos leões, então a gente está falando de habitats diferentes. Só que eles são dois felinos que, apesar de serem de espécies diferentes, eles podem se reproduzir, formam um animal que é chamado pelos cientistas de ligre, uma espécie de leão com tigre. A maioria deles nós chamamos então que forma espécie híbrida. O que é? Essa mistura de leão com tigre, a maioria não é capaz de gerar descendentes férteis. Então, aí a gente já sela aí que eles não são da mesma espécie. Além disso, para você fazer com que esses animais
façam esse cruzamento, você precisa de adaptar um com o outro, porque senão esses animais, por serem diferentes, eles têm uma tendência a brigar por território. Então, o isolamento de habitat tem uma relação parecida com essa. Claro que aqui eu estou tratando de dois animais que já consideramos que são de espécies diferentes. Eles podem reproduzir? Sim, mas normalmente os descendentes deles não são férteis. É um animal enorme, inclusive, né? Tigre é o maior felino do planeta, o leão é o segundo maior felino, quando junta os dois dá um bicho bem grande. Mas o isolamento de habitat tem a ver com essa ideia. Só que, para ele ficar mais exato, nós poderíamos tratar de uma mesma espécie. Essa mesma espécie, então, você tem alguns que vivem num determinado ambiente, num determinado habitat, e os outros em outro determinado ambiente. Então, eles nunca vão passar, né? A tendência é que eles nunca se encontrem, porque estão em ambientes diferentes. Essa é a ideia do isolamento de habitat, viver em ambientes diferentes, portanto, não vai haver está ocorrendo um isolamento reprodutivo por não se encontrarem, portanto, não vai haver reprodução aí. Temos também o isolamento sazonal. Sazonal a gente pensa aí, a gente pode pensar em, é muito comum a gente pensar em mudanças climáticas, né? Mas tem a ver com épocas mesmo, né? Então nós temos animais que eles têm uma época específica de acasalamento, uma época específica em que eles vão ter o processo de reprodução. E esses animais, eles podem ter uma época específica que é diferente dos outros. Então eles podem se isolar reprodutivamente dessa forma. Mesmo que antes os antepassados fossem ali da mesma espécie, uma vez que eles estão isolados geograficamente, pode ocorrer aí modificações, eles podem se adaptar àquele ambiente novo, cada um, e naquele ambiente você tem então um isolamento sazonal, onde cada grupo, né, cada população ali, ela vai ter uma época do ano no qual ela se reproduz. Então a gente chama de isolamento sazonal, tem a ver com as épocas do ano aí em que ocorre a reprodução de certos organismos. E o isolamento mecânico? O isolamento mecânico tem a ver com a parte estrutural do corpo daquele ser vivo. Eu posso pegar um exemplo aqui muito simples. O isolamento mecânico ele pode ter a ver até com a questão da estrutura do órgão reprodutivo, que pode nem combinar, né, se encaixar com o órgão reprodutivo do macho com a fêmea ou vice-versa. A gente pode pensar no isolamento mecânico aqui, olha aqui, ó. Imagina aí um cachorro bem grande, um fila, né, ou sei lá, esses cães grandes aí. E imagina agora um pincher. Um pincher. Você tem uma diferença estrutural muito grande. Esses animais eles não vão cruzar. Eles são da mesma espécie, mas eles não vão ser capazes de cruzar porque eles têm uma estrutura corporal muito diferente, incompatível. Isso impossibilita que eles possam se reproduzir. Esse é um exemplo muito simples de imaginar de isolamento mecânico. Então, falou de isolamento de habitat é porque vivem em regiões diferentes. Isolamento sazonal tem épocas diferentes de acasalamento ou de reprodução. E falou de isolamento mecânico, que tem a ver com a estrutura corporal, que é incompatível de alguma forma, e aí eles não podem se reproduzir por conta disso. Aqui alguns pontos principais dessa aula. Nós falamos o que é especiação, falamos dos tipos. Eu destaquei que a especiação ela tem como um dos fatores principais o isolamento geográfico, e falamos também do isolamento reprodutivo aqui, em alguns tipos que nós acabamos de falar, né? Que é o de habitat, o sazonal e o mecânico. É isso que eu queria falar com vocês. Aqui estão algumas referências bibliográficas. No mais, eu desejo a todos vocês bons estudos.